Porque se posicionar, requer coragem, requer você pôr energia, requer saber realmente o que você quer, no que você acredita, porque as suas crenças sempre vão definir seu comportamento. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio. Olha só, quinto episódio do nosso Pense Diferente. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo você que é novo no canal, que é novo nesse ramo com a gente, nessa linha de pensamento. Eu quero convidar cada um de vocês já para curtir, comentar alguma coisa que fez sentido para você e ó, já se inscreve no canal, e isso vai elevar o nosso engajamento, isso vai fazer com que essa mensagem positiva, essa mensagem de aprendizado, de autoconhecimento, vai chegar ao extremo da Terra, vai alcançar pessoas que realmente precisam. E se você vê que essa mensagem de hoje faz sentido para alguém que é importante para você, alguém da sua equipe, alguém do seu trabalho, alguém da sua igreja, alguém da sua família, compartilha com ela, porque ela também merece. Ela merece aprender, ela merece adquirir conhecimentos e habilidades novas. E nós nos disponibilizamos a isso. Eu, como patriarca da minha casa, peguei todo o meu conhecimento junto com a minha esposa, entregamos tudo para vocês de uma forma com excelência. Então, seja muito bem-vindo. Espero que você continue com essa jornada com a gente, tá bom? Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês Eugênia Mesquita, a cofundadora dessa grande empreitada que é o nosso podcast Pense Diferente. Ela que é mentora comportamental, ela que dispensa, né, qualquer tipo de elogio, porque o currículo dela é gigante. Ela que já transformou centenas de pessoas, centenas de vidas através do autoconhecimento. Sejam muito bem-vindo à presença dela. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Eugênia. Obrigado, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, eu não sei que horário que você vai estar assistindo essa mensagem, mas eu estou muito feliz, entendendo que eu estou cumprindo um dos meus propósitos aqui. Obrigado, Iago, que é meu amigo, meu sócio, acima de tudo, é meu marido e um servo de Deus que está nessa missão comigo. Obrigada. De nada. Eu sou o cara que financio isso daí, né? Eu financio, patrocino o sonho dela e patrocino, não tô falando financeiramente, mas eu patrocino tanto o seu sonho, seu propósito de vida, com o que eu tenho de melhor, que é a minha presença, é o meu apoio moral, é estar ao seu lado em tudo. Então, quero dizer que estou muito feliz e satisfeito com os resultados. Não só os resultados dela, mas os resultados dessa ferramenta que se chama Eugênia, porque pessoas estão sendo transformadas pela sua vida. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, que muitas pessoas têm dificuldade, muitas pessoas elas não conseguem exercer isso com maestria, porque às vezes tem as travas emocionais, os bloqueios, os gatilhos, as feridas. Nós vamos falar sobre de posicionamento. Vamos falar sobre o posicionamento e como você administra, como você adquire, como que você se põe e a definição do que é posicionamento, certo? Hoje a gente está com um tema muito legal, que eu gosto de falar, inclusive eu vou começar a escrever um livro sobre isso, posicionamento importa. E aqui a gente só trocou, né, a importância do posicionamento, então hoje esse tema é muito importante, ele é muito abrangente também, e também é uma das minhas frentes que eu trabalho em imersão, é um posicionamento, uma frente muito forte nas minhas imersões, é ensinar as pessoas a se olharem para ela e se posicionarem conforme, ali o que ela quer, quem é dela, né, da essência dela. Então tá bom. Já que você é a expert no assunto e eu estou aprendendo com ela, que isso é bacana demais, me explica então, o que que é posicionamento? Porque as pessoas elas costumam falar muito de propósito e muito pouco de posicionamento. Uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa dá início à outra. Explica pra gente o que é posicionamento. Hoje pela manhã, né, conversando com você, porque o Iago também me ensina bastante, inclusive ele faz parte da minha carreira, e tanto pessoal quanto profissional. E falando sobre posicionamento, eu já dei treinamento sobre isso,
eu venho com o pensamento que posicionamento é quando você sabe quem você é, aonde você está e o que você tem que fazer ali. Primeiro começa por esse caminho. E aí o Iago também trouxe sobre, valores e princípios, né. Inclusive eu queria até que ele falasse um pouco sobre isso também, que hoje a gente vai, trocar bastante aqui, ideias. É isso aí. Então vamos fazer assim, ó, vamos fazer uma troca de figurinha. Você fala sobre o assunto e eu trago o meu ponto de vista, para ficar bem dinâmico, ficar bem legal isso daqui. O que Bora. eu vejo que é posicionamento, tá? O posicionamento, ele nada mais é do que você guardar os seus princípios. Eu vejo isso como você adquirir uma nova habilidade, você adquirir um conhecimento, pessoas, né, que são relevantes, que te treinaram quando criança, no caso o pai ou a mãe, te ensinaram alguns princípios. E esses princípios são bons, dão resultados e você guarda na caixinha da surpresa, do presente ali, né? E toda vez que você precisa, você vai lá e pega um princípio. Então, quando eu vejo dessa forma, tá estudando até alguns livros, assistindo algumas lives, fazendo algumas mentorias e participando de algumas rodas de conversa, o que que eu vejo? Que pessoas que têm um propósito, ela tem princípios muito fortes, ela tem princípios muito sólidos e elas não negociam isso. Então, quando elas se posicionam como: "Eu não vou fazer, não quero, que vai contra o meu princípio", ela está fazendo o quê? Se posicionando. Posicionando. Qual é a sua ideia sobre isso? Você trouxe bem, e até eu anotei aqui, eu gosto muito de anotar. Aonde eu vou, tô com uma pessoa relevante na minha frente, uma pessoa que me traz um insight novo, uma pessoa que me traz algo que faz sentido para minha vida, e eu sempre falo nas minhas palestras, nas minhas imersões, anotem. Então se você está nos assistindo, já está gostando do nosso conteúdo, eu te indico que você tenha um papel, uma caneta ou um caderno, e em cada episódio você anote, porque quando você anota, você reforça, e só não anote, coloque também em ação. Então, você falou da caixa de princípios, né. Você vai guardando ali, entendendo, e vai colocando nas caixas mentais. E ali você entende o que que é princípio para você, e você não negocia aquilo. Então, quando você sabe quem você é, onde você tá e o que você tem que fazer, você vai nessa ferramenta. E é exatamente o que você falou, nesse sentido você está se posicionando, mas é muito forte dizer que você precisa saber quem você é, aonde você está e o que fazer lá. Porque essas perguntas, elas são perguntas que, geralmente os meus mentorados vêm com esses tipos de questionamento profundo que vem da consciência. Então, quem eu sou? O que que eu estou fazendo aqui? Qual o meu papel? Isso já traz uma clareza para mim, como profissional, que essa pessoa não está claro para ela, ó, que posicionamento ela tem que tomar. Então a gente vai resgatar o que aí que você falou, foi bem legal. Resgatar os seus valores e princípios. Engraçado que eu e a gente tinha um projeto que se chamava Restaurando Valores. Então, qual é os seus valores hoje que você tem que estão perdidos, que não tã que estão quebrados, que você recebeu, que você entendeu ali de alguém, ou espiritualmente falando, que você não exerce mais, que tá na caixa e você simplesmente esqueceu, você não põe para funcionar. Então, através desses princípios e valores, você pega e se posiciona. Só que aí tem muitas coisas pra gente poder entender, né. Porque se posicionar, requer coragem, requer você pôr energia, requer saber realmente o que você quer, no que você acredita, porque as suas crenças sempre vão definir seu comportamento. E qual os valores que você acredita que você tem. E realmente será que são valores verdadeiros? Porque nem tudo que eu aprendi e que eu exerço é realmente de valor. Que eu eu fiquei até sem palavras, porque traz um nível de profundidade. Eu fico olhando pra você e fico: "Caramba, meu, é verdade". Traz um nível de profundidade. Tem uma coisa que eu abro um pouco a caixa da minha vida pra vocês, da minha família pra vocês, que eu costumo falar em casa, para as crianças. Ou você se posiciona,
Ou você decide o que você quer, ou as pessoas vão se posicionar e decidir por vocês. É assim que funciona. Enquanto é criança, não tem o direito de escolha. Tá debaixo do meu teto, eu vou decidir. Porque eu sei o que é certo e o que é Porque você errado. está direcionando. Exatamente. E isso vai até de encontro com princípios que eu vou criar e valores que eu vou gerar na cabeça das crianças. Então, por exemplo, faça um curso de inglês. Não faz sentido para ela, para ele, mas faça, porque amanhã eles vão me agradecer. Faça um curso de, sei lá, de tráfego pago, de filmmaker, faça. Não faz sentido pra eles, porque estão na adolescência, querem brincar, querem amizade, querem isso e aquilo. Só que amanhã eles vão me agradecer. Porque se eu não ensinar isso pra eles, a cabeça deles vai ficar vazia. E assim é a vida de muito adulto. Tá com a cabeça vazia e as pessoas fazem dessa pessoa uma marionete, fazem ela se posicionar do jeito que elas querem. Então, a diferença é gigante. Porque já emendando isso aqui, o que eu vejo? Posicionamento é diferente de opinião, porque opinião é externa. Posicionamento é o que eu falei no começo, são os princípios, são os valores, são coisas que você não negocia, que deram certo, que seus pais te ensinaram e que você internalizou aquilo ou você aprendeu aquela ferramenta nova que você não negocia. Agora, a opinião é quando você não se posiciona e as pessoas vão colocando em você as camadas que elas querem e você fica o quê? Sufocado. E você fica o quê? Preso dentro daquilo, de uma verdade que às vezes não é sua. Olha, opinião e posicionamento. Então, quando você é criança, as pessoas elas não dão uma opinião, né. Geralmente elas colocam verdades. Na vida adulta, o que mais não nos falta opinião. Então é exatamente isso. A opinião na vida adulta, ela só reforça uma crença que eu tenho da minha infância. E aí você falou de cabeça vazia. E aí eu, né, você fala que eu sou polêmica. E tem Ai, os ai. todos os ditados que eu ouvi quando eu era criança e adolescente, por incrível que pareça, todos estão a 90%, eu diria 99% estão todos errados. Porque tem um ditado que fala que cabeça vazia é oficina do diabo. Hum. Você concorda? Ele tá rindo porque tá esperando a minha resposta. Cara, É, isso que você vai trazer, eu já ouvi ela falando, isso gera um burburinho, né, porque é uma crença que instalaram na cabeça de um, que instalou na cabeça de outro, que instalou na cabeça de outro, que eu sinto muito te dizer. Quebre essa crença agora. porque assim, todos os ditados que você ouviu, eu sinto te dizer que eles estão errados. Cabeça vazia, oficina do diabo. Não. Porque é quando a tua mente está hiperlotada de opiniões e rótulos, que você não consegue pensar, você não consegue criar, você não consegue planejar. Como que uma cabeça cheia como que uma cabeça cheia, ela tem um time para pensamento, para criação, para decisão, para decidir se posicionar? Então é exatamente a cabeça vazia que vai te ajudar. Você precisa estar com a sua mente presente. Eu estava aqui agora e eu vem pensamentos, não, opa, vamos estar presente. Então, quanto mais você eliminar pensamentos, né, que vem ali Externos. externos, e entender que quanto mais tua mente é vazia, para que você trabalhe nela, melhor para ti, certo? Sim. Então, não é a mente vazia, é a mente vazia. Aí a pessoa deixa o quê? As opiniões entrarem? Em vez Não, dela trabalhar essa ela mente? trabalha, Hum. porque como é que é mesmo a o ditado? Mente vazia, oficina do diabo. Não é a oficina do Então, diabo, tem que ser a sua oficina. Porque se ela tiver cheia de pensamentos externos, cheia de opiniões dos outros, você não consegue trabalhar. entendi. Que aí você
Pegou aqueles rótulos pra você, é Porque isso? a ideia é, se a mente vazia é a oficina do diabo, então eu tenho que hiperlotar ela. Mas hiperlotar de quê? Não, ela tem que ser uma mesa limpa, aonde você trabalha com inteligência espiritual, inteligência emocional. Então, a mente ela tem que estar realmente vazia para que você trabalhe. Uhum, Porque uma mente hiperlotada é uma mente cansada, é uma mente ansiosa, é uma mente confusa. Então, você entra no piloto automático, não consegue pensar, não tem intuição, porque uma coisa é você ter instinto, uma coisa, e outra coisa é você ser intuitivo, uhum, duas coisas totalmente diferentes. E tomar decisões com a mente vazia, porque você tem clareza. sim. Então, você só toma posicionamentos assertivos tendo uma mente vazia para trabalhar. Não se engane, você está no piloto automático todo momento. Pode perceber no seu dia a dia, todos os seus posicionamentos, porque querendo ou não, você se posiciona, mas você está se posicionando de uma forma racional, de uma forma consciente, ou você está no piloto automático tomando decisões a Deus dará. Porque não dá mais tempo de pensar, porque há 5 anos atrás foi assim, então deixa assim mesmo. Que tipo de posicionamento você está tendo, consciente ou consciente, para que você tenha esses resultados hoje? E assim, vou falar um negócio bem pancada, porque o posicionamento que você tem vai desagradar muitas pessoas. Vai desagradar a gente demais, demais, demais. E aí sempre vai ter um preço a ser pago. E qual é esse preço? O que que você está pagando de preço por você se posicionar? Porque o posicionamento, e eu não tô falando você sempre contrariar as pessoas, eu não estou falando de você ser ela falou da polêmica, né, da pessoa ser só polêmico, tudo que as pessoas falam é do contra. O cara chato, tudo é do contra, isso não é posicionamento, isso é chatice. Tá. Polêmico é uma pessoa no sentido de fazer as outras pessoas pensarem. Refletirem. Quando eu falo essa a questão do polêmico chato, é aquele cara que ninguém quer ficar perto, se torna insuportável. Agora quando eu falo, pô, um polêmico, que ele vai fazer as pessoas refletirem. Esse daí é o polêmico, o cara bacana, é o cara que vai fazer todo mundo refletir em um ponto de vista que vai tirar todo mundo daquele quadrado, daquele fechado. E aí, qual é o preço que a pessoa paga? A pessoa que ela é posicionada, que ela decide se posicionar, seja ela no mundo espiritual, seja ela no financeiro, seja ela no familiar, seja ela no relacionamento, na criação de filhos. Que preço é esse? Olha, quem está disponível a se posicionar, sempre vai pagar um preço. Ou um preço emocional, ou um preço físico, vai pagar um preço espiritual, sim. Porque se posicionar, é como eu falei, requer muita coragem. Dependendo de como você se enxerga, você vai pagar o preço de se posicionar e de não se posicionar. Tudo tem preço. Se eu não me posiciono em certas situações, eu pago um preço. Se eu me posiciono, eu pago outro preço. Então, eu acredito que quem se posiciona sempre vai pagar um pedágio, sempre vai pagar um preço. Aí eu te pergunto, você prefere pagar um preço por se posicionar ou por não se posicionar? Porque de qualquer forma, você vai passar por aquilo. Então, vamos supor, eu não me posiciono numa situação que está desagradável para mim todos os dias no trabalho, por exemplo. Aquilo me incomoda, aquilo não está confortável, eu já estou sentindo que aquilo ali já está me prejudicando emocionalmente. E eu continuo naquele local ali não me posicionando. Daqui a pouco, o emocional ele vai passar para o meu físico. Daqui a pouco eu tô tendo crise, dor de cabeça, porque o estresse, né, eleva o cortisol e o cortisol alto te traz danos físicos. Então olha o preço que você tá pagando por não se posicionar no local que você não gosta mais. Eu passei por isso. Você não gosta mais de estar ali. Às vezes não é nem sobre as pessoas, é sobre realmente o que você está exercendo. Isso eu tô falando profissionalmente. Sim.
Então todos os dias está ali. As pessoas que não tinham nada a ver com o que você não quer mais fazer, se tornam já parte daquilo. Só que o posicionamento não tem que ser das pessoas, tem que ser seu. A decisão de ir embora, tem que ser sua. Tá total ligado à decisão. Então, quando eu saí da CLT, não estava ligado aos meus chefes. Muito pelo contrário, foram pessoas muito boas. Já era o meu interior que não queria mais. Então, eu me posicionei e eu sabia que eu ia pagar um preço. Eu Sim. sabia que eu ia pagar o preço de, entrar numa transição de carreira, de entender o que eu ia fazer depois, qual que era o preço que eu ia pagar de abrir um CNPJ. Eu tinha que me formar, eu tinha que entender o meu propósito, que é um dos. Então, olha só o quanto de preço a pagar. Por isso que as pessoas não querem se posicionar. Às vezes, a pessoa nem quer. Porque quando ela pensa lá na frente, ela fala: "Não, nem vou mexer com isso. Sim. Nem vou mexer". Falando de pessoas, falei do profissional, falando de pessoas. Mãe, né? Você tem uma mãe muito incisiva, pai muito incisivo. Você quer se posicionar até na vida adulta, mas você não consegue. Por quê? Às vezes é tão estressante, você fala: "Quer saber? Não vou nem mexer com isso, deixa pra lá. Não vou nem Sim. mexer com isso". Então, sempre você vai pagar um preço. Agora, a pergunta que eu faço é: você quer pagar o preço para se elevar pelo posicionamento que você tá tendo, ou você quer pagar o preço de continuar naquele lugar confortável, com aquele monte de situação e não ir pra lugar nenhum. E tá tudo bem quando você tiver um timing, porque todos nós precisamos de um tempo. Sim. Você decidiu se posicionar, tá vindo um monte de coisa. Você precisa parar um pouco, né, a mente Uhum. vazia. Uhum. A mente precisa estar vazia, a mesa precisa estar limpa. Aí você Sim. para um pouco, pensa e reflete, porque se você for automático, as condições vão te levar. Mas uma pessoa posicionada, com a mente vazia, disposta a trabalhar, não negociando valores e princípios, aí sim. Sim. Às vezes, eu vou falar algumas coisas aqui que vai criar um choque. Às vezes, eu vou trazer alguma coisa aqui que vai ser uma linguagem que a maioria das pessoas vão assimilar, elas vão absorver. Por que eu falo isso? Porque quando você se posiciona, você muda a sua rota, o seu destino. 3 anos vão passar? Vai passar. Vai passar. 5 anos vai passar? 10 anos vai passar? Aí quando a gente fala de empreendedorismo, quando eu estudei um pouco de administração, na administração a gente faz planos a curto, médio, longo prazo, certo? Como eu me vejo daqui a 6 meses, 3 anos, 5, 10 anos. E aí, cara, eu vou perguntar pra você que tá nos assistindo, 10 anos vai passar. Como você quer que esses 10 anos passe? Você quer ficar lá, agora eu vou trazer um termo genérico, que é uma boa parte da população brasileira, né, que vive nesse estado. Você quer passar 10 anos, chegar lá daqui a 10 anos cheio de gordura no fígado, no coração, entupindo as veias? Você quer chegar daqui a 10 anos com o fígado todo estourado de tanto beber? Você quer chegar daqui a 10 anos em uma clínica de reabilitação, de tanto usar droga, ou quer passar 10 anos saudável? Isso é posicionamento. É você decidir o que você vai querer ser daqui a 10 anos. Como o seu corpo vai estar, como a sua mente vai estar, como o seu espiritual vai estar, como a sua alma vai estar blindada. Porque não adianta nada você estar em um ambiente e você não faz nada para mudar o seu interno, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo. Então isso é um posicionamento. E assim, isso vai desagradar muita pessoa. Muitas pessoas vão olhar e não vão ficar confortáveis com a sua mudança. Não ficam confortáveis quando você se posiciona, quando você decide o que você quer. Quer dizer, de manhã eu como o torresmo e tomo aquela coquinha. É o meu café da manhã.
É o meu café da manhã e ninguém mexe. O dia que você fala: "Eu não mais como isso, não mais bebo isso, não mais faço isso", as pessoas ao redor se desagradam, porque você se torna o chato do rolê. Era o cara que tomava aquela breja com a gente, no happy hour era o quê? A Heineken, a Kaiser de limão, a Skol. Hoje é o cara que toma o suquinho de laranja, o suquinho de maracujá, é o cara chato do rolê. Só que é o cara que ele descobriu sua verdadeira essência, ele não precisa se alcoolizar para ser uma pessoa mais alegre, mais feliz, entende? A mudança de mente, o posicionamento dela já fez o quê com aquela mente? Já fez o quê com aquele ambiente? Ou ela se molda, ou o ambiente vai te moldar, o ambiente molda essa pessoa. Então o próprio ambiente começa a expulsar. Quando você se posiciona, o ambiente te expulsa, porque vai desagradar as pessoas que estão ao redor. E aí eu te pergunto, você tem alguma estratégia para lidar com essas pessoas que criticam, essas pessoas que se desagradaram com o seu posicionamento? Então, estratégia para quem, ficou chateado com o meu posicionamento. Para quem ficou dodóizinho. Às vezes a gente fala até de uma forma mais, né, com humor, mas é algo bem, como eu poderia dizer, precisamos de muita coragem. Porque quem está se posicionando vai sentir. Lembra do preço a pagar? Eu também pago, eu vou pagar um preço por isso. Então, dependendo da pessoa que eu estiver ali me posicionando, vai depender da pessoa, por quê? Por por conta do emocional. Se eu desagradei uma pessoa X, que está na prateleira X da minha vida, porque nós temos prateleiras onde a gente vai colocando as pessoas, certo? Uhum, Você tá aqui, o fulano de tal tá aqui, fulano de tal tá aqui. Só que depende, porque se eu tenho um emocional muito forte com alguém da minha família, eu vou ter, dificuldade sim de me posicionar. E é legítimo isso que eu tô falando. Então, eu preciso estar treinada. A primeiro ponto, você precisa estar consciente, treinada, você precisa estar consciente de quem você é, se você suporta aquilo ali. Porque muitas das vezes você vai sentir que é insuportável. Por mais que você se posicione, você vai pagar um preço emocional por aquilo. Eu tô falando só do emocional, não tô falando nem do físico, nem do financeiro, eu não tô nem falando das outras áreas. Então, eu recomendo que primeiro, você se fortaleça. Se fortaleça dos seus princípios e das suas verdades. Porque só quando você se fortalece em quem você é, nos seus princípios, nas suas verdades, por que você está se posicionando daquele jeito? Qual é a base que você tem? Porque se você está com uma pessoa muito relevante na sua frente, você precisa entender bem por que você está se posicionando ali. Somente quando a gente fala de pessoas que têm uma relevância altíssima na nossa vida. Porque a gente dá honra para quem tem honra. A gente precisa honrar as pessoas. uhum, Mas a gente não pode confundir honra com agradando pessoas para que eu possa sair no prejuízo, sim. nas 3 esferas. Então, a primeira coisa que eu recomendo é: tenha a sua verdade absoluta, tenha os seus princípios bem estabelecidos. Por que que você está se posicionando daquela forma? E aí quando vier as emoções, você tem uma verdade tão grande dentro de você, que você fala: "Por mais que eu esteja me posicionando assim, você não tá gostando, você ficou com raiva, você deu as costas, eh, você se magoou", porque Uhum, vamos entender o nível de maturidade que eu tô tendo, que eu tô construindo? Talvez aquela pessoa não tenha o mesmo nível de maturidade que eu, também vou ter que ter esse olhar. Mas eu tô fortalecida no quê? Nos meus princípios, nos meus valores, no que eu quero pra mim, estou me colocando em primeiro lugar. Porque eu preciso me pôr em primeiro lugar, até para que aquela pessoa futuramente, ela vai olhar para mim e vai falar: "Agora eu entendi por que que ela se posicionou daquela forma". E talvez ela também não vai entender, e tá tudo certo, porque eu não acredito numa pessoa que se posicione e vá também trazer coisas ruins pra outra parte. uhum, Exemplo, minha filha, talvez eu vou me posicionar com ela de uma forma que hoje ela não entenda. Ela tem 12 anos, vai ficar chateada, vai ficar magoada, mas eu, como mãe, eu tenho uma verdade tão forte dentro de mim, eu tenho uma certeza tão absoluta da minha intuição como mãe,
que eu sei que é para o bem dela. Ela não tem o mesmo nível de maturidade que eu, Uhum. mas na hora que ela alcançar esse nível, ela vai olhar para mim e falar: agora eu entendo, mãe, por que que a senhora se posicionou assim". Então, eu acredito que, primeiro, você tem que ser a madura, você tem que ser a pessoa treinada, você tem que entender bem o teu papel, aonde você quer chegar com aquele posicionamento. E vai depender muito de quem tá na sua frente. Tem pessoas que você vai se posicionar e nunca mais você vai ver na sua vida. Tem pessoas que você vai se posicionar e você vai ter que lidar com ela todos os dias. Então, nível de pessoas e o quanto que você tá preparado. Eugênia, mas eu não me sinto preparada e eu preciso ter um posicionamento agora. Se você já sabe, então faça. E no caminho você vai se fortalecendo. Sim. Eu vou dar uma pausa e vou falar com você, para que você entenda de uma vez por todas que você precisa se posicionar. E para você aprender a se posicionar, você tem que entender quem você é. Você tem que entender qual é a sua essência. Você tem que entender o que rege, o que te influencia, o que te molda, o que as feridas que te moldou até agora. Aí eu te convido para você curtir, você que ainda não curtiu, te convido também a você compartilhar essa segunda parte aqui do nosso podcast, compartilhar com pessoas que realmente façam sentido para você. Porque esse assunto que nós estamos trazendo aqui é de relevância, é de uma profundidade, e eu estou aqui, cara, eu estou aqui fervendo. Eu tô aqui explodindo, porque é um assunto que eu trago quando eu converso na roda de amigos, é um assunto que eu trago quando eu vou palestrar, é um assunto que eu trago para o pessoal do meu ciclo social, do meu ciclo espiritual. Então eu tô fervendo aqui de uma forma que eu quero explodir nesse assunto. Por quê? O posicionamento é importante, mas para isso você tem que descobrir, você tem que tomar as decisões certas, para que você entenda qual é o seu caminho, o seu propósito e o caminho que você está trilhando para aquilo, para que as camadas sejam tiradas, tá bom? Então voltando ao nosso assunto, essa questão do posicionamento, essa questão de você deixar pessoas dodói porque você tomou algumas decisões, né, e às vezes você tem o medo, você tem a ferida emocional que não te deixa tomar essas decisões, que não te deixa por quê? Por que isso acontece? Por que eu não consigo me posicionar com o fulano, meu chefe, dizer para ele que eu não concordo com esse princípio? Por que eu não consigo me posicionar na roda de amigos, porque eu não concordo com esse princípio? Por que eu não consigo dizer não às piadinhas sem graça, às piadinhas que não me fazem sentido, que são coisas que eu não acredito, mas eu participo daquela rodinha de amigos? Por que eu tenho essa dificuldade de dizer não para o pecado, de dizer não para minha carne, de dizer não para bebida? Por que eu tenho essa dificuldade de dizer não para as coisas que dão prazer momentâneo? Isso daí eu vou te responder com uma única e exclusiva, palavra. Isso daí você tem medo de palavra não, vou abranger. Eu ia dizer uma palavra, mas talvez não faça sentido. Mas a frase, o termo correto é que você tem uma ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição, ela vai fazer com que você entre em ambientes que às vezes não te comportam. É igual eu pegar essa água e ir enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, enchendo o copo, por quê? Tá se sentindo vazio. Só que ele não sabe a água que tá entrando aqui. Ele aceita qualquer coisa, pode ser uma água que dê para beber, pode ser uma água de um rio, pode ser uma água contaminada, pode ser uma água suja, que vão de contra os seus princípios. E aí, essas feridas emocionais, elas dão essa abertura para que você absorva qualquer coisa que te derem, porque você quer fazer parte daquele ciclo. Então, sobre as feridas da rejeição, elas fazem parte desse bloqueio para você se posicionar? Com certeza. Você falou 2 partes aí, né, de comportamento que vem das feridas emocionais, e você até falou, né, sobre pecado e coisas que você não consegue dizer não, que já vem ali para o lado espiritual. Mas, como você falou de feridas, sim, a rejeição, ela é uma ferida emocional que ela tem 2 linhas, né. Você quer se inserir em lugares para ser para poder ser acolhido. Uhum. Mas existe situações que não são verdadeiras, mas a tua cabeça te diz que tá sendo rejeitado.
Porque a ferida emocional, ela te dá uma percepção errada dos fatos. Por exemplo, se eu carrego a ferida da rejeição, se em algum momento na minha vida eu entendi que eu fui rejeitada e registrei aquilo, por forte impacto emocional ou repetição, na minha vida adulta, tudo o que falarem pra mim, tudo o que disserem pra mim, ambientes que eu vou interpretar através dos meus óculos, da ferida da rejeição que eu estou sendo rejeitada. Mas na maioria das vezes, 90% você não está sendo rejeitado. É a interpretação que você está dando, porque você está olhando com o óculos da dor, com o óculos da rejeição. Eu falo muito de dor, mas eu tô até mudando um pouquinho essa fala, porque assim, é o óculos que você vê o mundo. E aí, esse óculos, né, ele não te deixa se posicionar de uma forma correta. Exemplo, no casamento. Eu tive muito isso, com o Iago. Tinha posicionamentos que ele tinha que não era para o meu mal, mas eu acreditava, por trazer uma ferida da rejeição, que ele estava me rejeitando, e não era verdade. Na verdade, ele estava me posicionando, me direcionando. Só que o óculos da ferida, ele é tão forte, é uma coisa tão forte que tem feridas até que você sente no corpo, né. Você sente aquela sensação estranha, aquela é uma coisa esquisita. Quando você vai se curando, quando você vai se entendendo, quando você vai se posicionando dentro da realidade, você vai entendendo que aquilo ali não era uma rejeição. Vamos supor, no trabalho, às vezes o chefe te falou algo e você já levou para o lado pessoal, já acreditou que foi rejeitada. Aí você já sai do aí você não fica em nenhum ambiente, porque tudo que você ouve, você acredita que traz uma rejeição. Uhum. E qual que é a máscara da rejeição? Porque realmente você põe uma máscara, é a fuga. Então, tudo eu vou fugir. Sentir a dor da rejeição, fujo. De alguma forma eu fujo. E isso impede a pessoa de se posicionar. Como que você vai se posicionar com esse sentimento que você está sendo rejeitado? Com esse sentimento que você não pertence ao ambiente? E aí, igual você falou, ou você toma da água suja para querer ser acolhida, ou você chuta o balde e vai embora, porque Uhum. você acredita que você está sendo rejeitado. Então, por isso a importância de entender quais são as verdades que você carrega que não são verdades. Sim. Vou repetir. Qual as verdades que você carrega que não é verdadeira? Porque se você troca o óculos, você vê que aquilo não era sobre o que você estava pensando, era sobre o que você carrega. E para que você avance, você vai ter que tirar esse óculos, essa percepção, Uhum. se posicionar de uma forma assertiva para poder dar o passo para o próximo nível. Sim. Então é bem visível, né. As feridas emocionais são bem visíveis. Eu vou trazer só uma coisa prática, porque assim, quando você não conhece a paz, ela é desconhecida da pessoa, a guerra é normal. Quando você vive numa guerra, que você entra em um período de paz, aquilo pra você é assustador, porque você tá acostumado com barulho. Então essa questão do óculos é bem isso, é você olhar pra um algo novo. Por isso que muitas vezes as pessoas, elas ficam em um relacionamento abusivo, elas ficam num ciclo social com pessoas que a menosprezam. Mas aí a gente tem que ter esse olhar que muita gente, dá aquela crítica, né. Tá lá porque quer, Uhum. tá apanhando porque gosta. Coi Não é bem assim, não é assim. não é bem assim. Porque quando se trata de uma ferida emocional na questão do posicionamento, você vai absorver qualquer coisa que te derem. Então, quando você está vivendo em um ambiente de guerra, o momento que você tem paz é estranho. Sim, porque para o homem, para o ser humano, homem e mulher, o cérebro ele só vai acolher o que é conhecido. Se você entrou no e qualquer coisa desconhecida, o cérebro vai rejeitar. Por quê? Porque para ele é perigoso, igual você falou muito bem na sua fala. Pensa você num ambiente caótico, né, aonde você aprendeu que amar é bater. É.
Vem pra sua vida adulta, você tem mulheres aqui, né, que tá me assistindo, e passa por isso. Só que ela não tem essa consciência que ela aprendeu que amar é bater. Ela não tem essa consciência. Então, quando ela entra num relacionamento de paz, de um cara que valoriza, de um cara que tá junto, de um cara que fala: "Você pode descansar, fica aqui que vai dar certo", ela não conhece aquele campo. Uhum. Ela tá aí o cérebro vai falar o quê? "Opa, isso aqui é perigoso, você nunca viveu isso, você nunca viu isso". Esse cara quer se aproveitar de você. Aí, a paz não é desconhecida, você entra num conflito interno, você fala: "Espera aí, mas tem alguma coisa estranha". Mas o cara que bate, o cara que maltrata, não é porque ela gosta, não é porque ela quer, é porque é o conhecido dela. Exatamente. Ela não aprendeu a se posicionar contra aquilo. Para ela, para essa pessoa, e a gente tá falando sim de um caso de agressão, né, de violência doméstica, para ela é normal, porque talvez ela tinha visto isso na infância, talvez ela passou por isso e achou que era normal, porque teve a agressão, mas em seguida a pessoa veio e trouxe um salário emocional para ela, para compensar aquilo, então ela acha que é normal, tranquilo, é tranquilo eu apanhar, ele me ama, ela me ama. Então quando você se posiciona. Mas você entende que precisa ter clareza? Porque se você não tem clareza sobre isso, sobre você mesmo, você não consegue se posicionar. Sim. Então, assim, quando ela se posiciona e ela começa a obter essa clareza e fala: "Olha, eu quero sair disso, porque eu aprendi que isso não é amor. Eu vivia isso até esse momento". Quando ela começa a ter o autoconhecimento, ela começa a ter, né, a Posicionamentos. posicionamento já é a parte final, é quando ela decide, mas o autoconhecimento, a inteligência emocional, obter a inteligência espiritual e ver que aquele ambiente é um ambiente caótico, ela fala: "Cara, eu mereço algo melhor. Eu sou melhor do que isso. Eu mereço melhor do que isso". Aí ela se posiciona. Aí ela se posiciona. O que que você tem a me dizer sobre essa questão do posicionamento, né, decorrente a essa questão da guerra? A pessoa viveu em guerra a vida inteira. Uhum. E para ela aumentar esse nível, para ela chegar num período de decisão, de posicionamento, Uma pessoa que viveu em guerra, que você sempre viveu em guerra. Qual é a primeira vírgula, primeira coisa que ela tem que fazer para ela chegar ao ponto do posicionamento? se permitir. Porque se você não se permitir, você não vai avançar. Então, e pasme, se permitir a paz é mu é muito desconfortável, porque era só o que você sabia, né. Você precisa, tá em guerra, a todo momento é uma ameaça, a todo momento é uma rejeição, e parece que tudo vai acontecer de errado a todo momento. Nada pra você é positivo, Uhum, você tá sempre vivendo na guerra, por quê? Porque o seu cérebro foi treinado dessa forma no ambiente que você estava. Então, o que que eu falaria, né, até, foi isso que eu fiz e faço todos os dias, é se permitir ser cuidada, se permitir entender que tá tudo certo, se permitir que tá tudo bem descansar, que tá tudo bem o merecimento, você merece algo melhor, você merece comer em lugares melhores, você merece roupas melhores, você merece um relacionamento melhor, você merece um marido melhor, porque Camila Vieira fala: "Você tem o marido que você merece". Então você tá aceitando aquilo. Só que antigamente agora, nesse podcast, você tem a clareza uhum, que você só vivia ou vive isso hoje, porque você acreditou que isso era o normal, né. Esse é o normal, por quê? Porque eu só conheci isso. Agora eu tô aqui pra te dizer que não, que isso não é normal. Você merece o melhor, você merece descansar, você merece o melhor dessa terra. Porque uhum, Deus falou, né, que da terra a gente vai comer o melhor. uhum, Então sim, decida, se posicione. Se você tá num relacionamento abusivo, saia.
Se não tá confortável pra você, saia. "Ah, mas eu tenho filho e o que que a minha família vão dizer?". É o preço a se pagar. E tá tudo bem depois, Uhum. mas se permita a amar você em primeiro lugar. "Nossa, mas Eugênia, isso não é egoísmo e você não tem que amar a Deus?". Exatamente sobre isso, né. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se não é o primeiro mandamento, que quebrou todos os outros? Porque quando eu amo a mim, e eu sou imagem e semelhança de Deus, tá tudo interligado. Eu amo a mim, por quê? Porque eu amo o Senhor em primeiro lugar, e só assim eu consigo amar o meu próximo, que Uhum. também é o meu espelho. Então Sim. tudo começa por mim. Então, qual que é o direcionamento? Primeiro, se permita. Vai ser Uhum. desconfortável, porque você vai querer voltar para o lugar de origem, né. O lugar o lugar conhecido. E aí alguém me trouxe uma coisa diferente. Por exemplo, o Iago me trouxe uma coisa diferente, o meus líderes espirituais me trouxe uma outra visão, a Alphaville me trouxe uma outra visão, a galera que eu vou em imersão, palestra, a minha mentora que eu tô me form hoje inclusive já tô me formando, né, com a Janaíne, me trouxe uma outra visão. Uhum. Aí basta a mim me permitir viver aquilo, Sim. porque às vezes as suas condições de vida foi tão ruim, que você entendeu que só aquilo que você merecia. Sim. Não é assim. Agora eu vou bater na religiosidade, porque eu sou embaçado, mano. Eu vou bater na religiosidade. Tem um baita de um livro que a capa dele está escrito assim, ó: "Seja foda". Cara, esse livro eu estava lendo o prefácio dele esses dias, e é um livro que eu quero adquirir, porque para o homem, para o cara, isso é essencial. Para a pessoa tomar uma decisão, é essencial que leia. Leia esse livro, eu recomendo. Seja foda. Esse livro, ele vai falar que tudo é sua culpa. Tudo é sua culpa, irmão. Se você toma uma água suja, a culpa é sua. Se você está num relacionamento abusivo e não tomou a decisão, um posicionamento, a culpa é sua. Se o mundo gira, a culpa é sua. Se 10 anos você vai passar gordo, se chegar no final dos 10 anos você vai morrer, a culpa é sua. Se você chegar aos 70, 80, 90, 100 anos, a milhão, com a texto lá em cima, academia, correndo, sabe? A culpa também é sua. Se você passar 10 anos ficar pobre, a culpa é sua. Se você enriquecer, a culpa é sua. Então, seja embaçado no que você faz. Seja embaçado, porque a culpa é sua, cara. E essa é a verdadeira linha de posicionamento. Sim, é a verdadeira linha de posicionamento quando a pessoa tem consciência. Mas é um bom caminho para que ela abra a consciência, para que ela force sair daquele quarto escuro. É um bom caminho ela procurar o autoconhecimento. Um outro livro bom, O Poder da Autorresponsabilidade, é entender que você é responsável pelo barco da sua vida. É um livro do Paulo Vieira. Eu fiz o método CIS, né? Ano passado eu fiz o método CIS. É o 245, se eu não me engano, que eu participei dessa edição. Cara, são 4 dias de imersão. Essas imersões que se aprofundam faz o cara mais rígido chorar, faz a pessoa mais sensível ficar mais sensível à voz do Espírito Santo. Então, o que que eu falo para você? Participe de imersões, participe de clubes de leituras inteligentes, participe de ciclos sociais que vão te levar para um outro caminho. Seja embaçado, seja foda, porque você merece. Conclua a sua carreira, conclua o que você foi chamado com o melhor, porque você merece comer o melhor dessa terra, porque tudo o que acontece na sua vida é decisão sua. Você traça o seu caminho. Você vai magoar pessoas, você vai entristecer pessoas, você vai direcionar as pessoas de acordo com a sua perspectiva de vida, com o que você quer alcançar e com os princípios que você carrega. Não negocie princípio. Não negocie princípio. E aí eu falo que a inteligência espiritual ela vem ajudando muito nisso daí. Nessa questão do posicionamento, na questão de você entender da onde você veio, quem você é, da onde você da onde você quer chegar. E você eu vejo que tem uma coligação muito grande em transformação de vida, né, e posicionamento espiritual. Qual é o seu pensamento sobre isso? A gente já estamos, né, nós já estamos em uma linha
de, de conversa que é muito mais profunda. Então, Maria, né? Eugênia, como que você vê essa ligação de posicionamento espiritual, né, com essa questão da transformação de vida? Então, posicionamento espiritual e transformação. Quando você se posiciona espiritualmente, porque aí a gente já não está mais falando de uma esfera humana, nós estamos falando, já o próprio nome diz, uma esfera espírito, certo? Então é um tema que tinha que ser destrinchado. Então, posicionamento de comportamento, a gente já fala humano. Agora, posicionamento espiritual já é uma outra esfera. E qual que é a correlação do posicionamento espiritual para transformação? Porque a gente tem aqui duas linhas. Muitas pessoas falam assim: eu quero mudar. E eu te indico, não mude. Não mude. Mas por que você está falando? Você está falando tanto. Porque quando você muda uma coisa, eu posso mudar daqui para cá, mas depois eu posso tomar uma decisão de voltar. Quando eu transformo algo, ela não tem mais possibilidades nenhuma de voltar atrás. Então, o posicionamento espiritual, ela não te muda, ela te transforma. É igual a borboleta e a lagarta, né? A lagarta e a borboleta, né? Isso. Depois que ela se transforma em uma borboleta, nunca mais ela vai ser uma lagarta. É a metamorfose. Então, quando você se posiciona espiritualmente, você não volta mais a ser quem você era antes. Muito pelo contrário. Você tem um nível de transformação e é impossível você voltar às suas origens de Adão, vamos dizer assim. Uhum. Então, é por isso que a gente trouxe esse podcast de Pense Diferente. Porque, na verdade, pensar diferente é se transformar. Então, esse posicionamento de espírito, depois a gente pode fazer um podcast sobre isso, é que te transforma de dentro para fora. E aí vem para fora no sentido de esse Adão, esse velho Adão, né? Se transformando em um Cristo. Uhum. Porque a nossa missão, uma das nossas missões aqui na Terra é ter a mente de Cristo. Isso é a transformação. E ela só pode ser adquirida através do posicionamento espiritual. Sim. Então, assim, eu, cara, eu tô energizado. Eu tô aqui numa frequência que vocês não têm noção. Tô me segurando aqui porque senão derruba esse estúdio aqui, cara. E aí eu vou quebrar tudo, porque, Fleumático pensando assim? meu, é um assunto que, se você pôr em pratos limpos, ter a mente livre pra você trabalhar, você vai explodir a tampa da chaleira, cara. Você explode a tampa da chaleira. Então, assim, seja embaçado no que você faz. Seja o melhor, do melhor, do melhor, do melhor. Eu estudei com um cara chamado Gilberto. Ele tá no Guinness Book. Ele é embaçado. Ele ficou o maior tempo na banheira de gelo. Ele é um cara que quebrou alguns recordes. Eu tive o prazer de fazer alguns cursos com esse cara. Investigação, eu aprendi, eu fiz com ele. Eu fiz curso de primeiros socorros com ele. Eu fiz o curso de defesa pessoal com ele. Meu, o cara é embaçado. Então, eu olho assim pra ele, eu falo, meu, eu posso ser embaçado também. O cara, se eu não me engano, na época ele tava com a terceira faculdade, segunda pós-graduação, 4 filhos, embaçado, e tinha tempo pra ter filho ainda. E eu falo o seguinte, meu, nada é impossível pra aquele que crê. Você consegue mudar seu posicionamento conforme você vai adquirindo habilidades novas. Então você vai entender que não é qualquer lugar que você entra, não é qualquer prato que você come, não é qualquer água que você bebe, não é tudo que as pessoas te oferecem que você é obrigado a engolir. Então seja embaçado, seja o melhor. Você tem que ser, igual o livro fala, tomar o poder das decisões na sua mão e entender que a autorresponsabilidade é sua. Não é ninguém que vai decidir por você. Meu querido, eu quero te agradecer porque você está nessa caminhada, nessa jornada, nesse caminho ao autoconhecimento, ao aprendizado, ao descobrimento de quem você é realmente. Quero agradecer a você que está nos acompanhando, Maria. Maria, porque é minha Maria. Eugênia, muito obrigado mais uma vez, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Gosto muito de estar e trabalhar ao seu lado, ser seu sócio na vida, né? Cumprir o chamado que fomos eleitos para fazer.
tá bom? Agradecer pela nossa família, pela nossa casa. Quero que você deixe aquela maravilhosa mensagem para quem acha. Preste bem atenção para quem acha que é impossível se posicionar perante as pessoas. Nada é impossível ao que crê, né. A Bíblia diz que se você crê, tudo é possível ao que crê. O que eu acredito é que as pessoas precisam se permitir. Então se você já teve uma visão de onde você quer chegar, você já teve aquele sonho maluco que você acredita que: "Nossa, isso aqui é impossível para mim", se permita, Uhum. porque se você crê, tudo é possível ao que crê. Show, show de bola. Seja exclusivo também, tá bom? Se as pessoas elas não querem estar na sua presença, seja exclusivo. Você merece mais, você é melhor do que isso, você vai alcançar lugares altos. Quero deixar o meu agradecimento especial e eu não posso deixar de fazer isso. Agradecer ao nosso cameraman Andres que tá aqui tocando nosso podcast, fazendo as trocas de câmera, fazendo a sonoplastia, é um cara sensacional, tá bom? Obrigado, irmão. E sigam-nos nas redes sociais. Meu arroba, o Antunes Oficial. Muita energia pra você, cara. Muito posicionamento e, meu, você vai voar, tá bom? Deixe o seu arroba também, minha querida. Eu sou Eugênia Mesquita nas redes sociais, pode mandar pergunta, tema, que a gente está aqui disponível para poder estar respondendo. Tá ótimo. Então vai deixando aí seus comentários, suas perguntas, suas questões, que quando chegar os próximos podcasts eu vou soltar e vou falar: "Ó, essa pergunta é de fulano". Vai lá: "Ó, fulano, nosso seguidor aí perguntou tal coisa", eu vou responder. Porque nós somos embaçado e você tem que ser embaçado também. Pense diferente, cara. Pense diferente, mulher. Você merece muito mais, tá bom? Se posicione. As pessoas que estão ao seu redor precisam disso. Tamo junto? Deus abençoe, gratidão. Obrigado, gente. Obrigada.